Bem-vindos a Guixuan. Hoje temos o prazer, a honra de receber Amilcar Lopes e Marcelo Apovian, dois dos protagonistas de Operação Portuga. Aliás, Amilcar é o Portuga e eu considero esse livro o melhor livro de running do Brasil. É escrito pelo meu amigo Sérgio Xavier Filho. É um romance, na verdade é um romance que conta a história de um desafio. Muito obrigado pela presença aos dois. É uma honra tê-los aqui conosco. Obrigado por ter me convidado para vir aqui. É um prazer estar falando com você. Podia ter dispensado o Lelo, só ter vindo eu e a conversa ia ser mais animada, né? Mas com ele aqui a gente vai disfarçar e vamos falar os dois juntos. Obrigado, Ju. Obrigado por ter convidado. Prazer estar aqui também com vocês. Eu não sei mais quem quer ouvir o Amilcar, porque ele não tem mais nada para contar. Ele não fez mais nada desde 92, quando ele se aposentou. Ele está há 30 anos aposentado. Mas vamos aí, vamos tentar dar audiência pro podcast. Portuga. Vamos lá. Posso te chamar de Portuga? Lógico, deve. Portuga, eu achei, primeira coisa, na história do livro, vou fazer um leve apanhado geral do livro. O Portuga, ele treina com Marcos Paulo Reis, com o nosso amigo Marcos Paulo Reis, e ele era o melhor aluno, mais rápido aluno da assessoria. Ele tinha 2,43,50 e ele tirava o pessoal na brincadeira. Eu sou rápido, eu sou o cara, né? E ninguém vai me quebrar meu recorde. Até que o pessoal cansou da ladainha dele, né? E fizeram um desafio, vamos quebrar o recorde do Portuga. E aí se juntaram, o Marcos Paulo juntou os seus alunos de maior potencial para tentar quebrar o recorde e assim nasceu essa obra-prima. Portuga, o que eu gostei muito de você foi você, eu sou mais ou menos que nem você, eu tirando onda, né? Eu gostei que você falou a sua provocação. Sim. Ninguém vai me conseguir e tal. Essa provocação, essa autoestima sua, como é que é? Bom, eu acho que faz parte de todo corredor ter essa história de resiliência, não é? Então, o tempo que está no livro era um tempo que eu vinha abaixado a cada prova, né? Então, eu tinha feito uma vez, a primeira maratona que eu tinha feito era em Nova York, 2,56, e já foi quebrar o recorde de menos de 3 horas em Nova York, era um negócio difícil naquela época. E aí depois o pessoal falou, não vai fazer tempo melhor, e eu fiz um tempo melhor, depois eu fiz 56 em Nova York, fiz 46 em Chicago, depois ele falou, pode se aposentar, e eu fiz o 2,43. Então eu vinha sempre mais rápido, e eu tinha... Qual era a sua idade na época? Tinha mais de 40 anos, devia ter perto de 40, 42, né? 42 anos era a idade exata. Muito bom. Aí eu brincava com todo mundo, porque eu era cada vez mais rápido e cada vez mais velho. Eu tinha esse direito, né? De brincar com todo mundo. Acabou, ninguém vai chegar no meu tempo mais. E foi aí que surgiu essa história de brincadeira, desafio, para poder motivar todo mundo a correr mais rápido. Né? Tá. O Lelo foi um atleta olímpico de esqui. Como entrou o esqui num país tropical na sua vida? Meu pai foi um self-made, né? Ele fez tudo sozinho, um empresário bem-sucedido. Ele foi, durante 30 anos, muito bem-sucedido e, no final, agora, ele acabou perdendo tudo. Mas a gente teve o privilégio de poder usufruir daquele momento financeiramente que ele tinha tranquilidade. Como ele trabalhava muito, a gente descobriu que as férias de esquiar era um programa para fazer em família muito gostoso. Então, a gente ficava uma semana, geralmente, na Europa, em janeiro. Europa, onde vocês esquiavam mais? A gente ia muito para a França e Itália. Tá. E aí começou a ficar 2 vezes por ano, uma em janeiro e uma em julho. E uma dessas de julho eu estava em Las Lenhas e estava rolando o Campeonato Brasileiro
na Argentina, que já é totalmente pitoresco. E um amigo meu falou, vai estar lá rolando brasileiro lá de esqui, vamos participar? Eu falei, tá bom, acabei me inscrevendo na bagunça e fiquei em terceiro no amador. Meus pais que sempre me incentivaram muito ao esporte, nessa vez, acabou a semana, num jantar lá ainda naquela semana, você gostou? Gostei. Então a gente quer fazer? Quero. Então aí eles montaram uma estrutura, contrataram um treinador, mas ninguém sabia nada, assim, a gente era muito cru no que era o esqui, enfim. Então contrataram um treinador e eu ficava na Europa treinando com esse treinador. Janeiro e julho, ficava 2 meses esquiando, né, tentando ser algum profissional. Mas aí começou a melhorar e começou a ficar mais sério o negócio. Aí comecei a ficar mais... Eu ficava 3 meses, quase 3 meses, ficava 2 meses e meio. Janeiro, fevereiro, às vezes um pedaço de março, e aí comecei julho, agosto e um pedaço de setembro na América do Sul. Foram quase 13 anos competindo pelo Brasil, 2 Olimpíadas, 4 Mundiais, mas eu falo que no final realmente aí a coisa engatou. Assim, talvez os últimos 5 anos, que aí a gente entendeu como funcionava, que tinha um circuito, né, um circuito de provas, que é a Federação Internacional, que chama FIS, Federação Internacional de Esqui, que ela tem no mundo inteiro. Então aí eu comecei a correr esses circuitos para acumular pontos, quanto menos pontos, igual tênis, quanto menos ponto, melhor você é no ranking. Então foi aí os últimos 5 anos que de fato a gente entendeu como funcionava o mecanismo, e aí eu montei uma estrutura mesmo. Aí eu tive patrocínio, Comitê Olímpico Brasileiro me apoiando, a Rossignol, marca de esqui, me apoiando, enfim, aí teve realmente foi muito legal, foi uma experiência de vida. Eu falo, Harry, os astronautas dizem que depois que vai para a Lua você nunca mais é o mesmo, né? Um atleta quando ele entra na Vila Olímpica e sai dela, ele nunca mais é o mesmo também. Acredito também, acredito. É muito transformador. Assim, acredito. Seja qual for o esporte, a experiência de ser atleta olímpico é realmente diferente. Primeiro porque, naturalmente, eu acho que todos nós somos, embora não pareça, patriotas, né? Você representar o seu país, eu acho que é a maior honra que um atleta pode ter, seja qualquer esporte, qualquer modalidade e qualquer colocação que esteja, né? Então, eu acho que isso realmente essa grandeza de participar de uma Olimpíada deve ser uma experiência única. Não, é muito isso, assim, sabe? A responsabilidade de representar o Brasil, então eu lembro que quando eu entrei na Vila Olímpica, na segunda Olimpíada, eu esqueci de levar a bandeira do Brasil. E aí eu falei pra minha mãe, estava no Japão, minha mãe estava no Brasil. Eu falei, pelo amor de Deus, compra uma bandeira enorme. Sapporo? Nagano. Nagano 98. Eu falei, você compra uma bandeira, por favor, já, e me manda pelo Sedex o mais rápido que você puder para eu pôr aqui na sacada, porque todos os países põem as bandeiras para fora dos terraços, assim, E é o que você falou, eu não tinha nenhuma chance de ganhar medalha, mas uma coincidência ou não, a prova das Olimpíadas de 98, que foi a minha última prova como atleta, né, de esqui, foi a melhor prova da minha vida. A descida olímpica de 98 foi a melhor descida da minha vida. Tem uma passagem no meu livro que do nosso maior atleta, o Marilson, ele tinha desistido na prova, na Olímpica, acho que em 2008. Eu encontrei, e eu era um repórter, um jornalista meio crítico, eu era meio sem filtro, hoje eu baixei a bola. Eu falava mesmo que tinha que ser escrito. Eu fazia jornalismo, né? Hoje em dia você não pode mais fazer jornalismo sobre o ápice de você ser cancelado, falando que é inveja, que isso. A rede social desvirtuou um pouco a coisa. E eu falei assim para o Marilson, eu encontrei ele uns 10 dias antes dele fazer 2012. Falei, Marilson, não desista, nem que você chegue em último lugar, porque talvez seja a sua última oportunidade, a chance de você estar lá representando o orgulho de você atravessar a sua finish line numa maratona olímpica. Sim. É indescritível. Muito bem, acho que é isso aí. Esse é o espírito, sim. Esse é o espírito olímpico, né? Que eu acredito muito. Porque você Moral da história, ele chegou em 5º lugar. Olha aí. Né? Então, quer dizer, eu acho que é uma coisa, né, dá até arrepio. Uma coisa, é muito. Não, e é só para fechar, né? Assim, para você ir para uma Olimpíada, eu sempre falo isso, não tem um cartão de crédito, não tem um cheque que compra. Quem compra é o índice olímpico. Então, ninguém que está numa Olimpíada, todo mundo que está lá é porque conseguiu o índice. Sim, né? sim. Então, não tem... quando eu ia para fora, né, quando eu competia contra os europeus, eu era ruim.
Mas o fato de você estar numa Olimpíada é que você está dentro de um índice que te classifica para estar lá. Sim. Então não tem gente ruim dentro de uma Olimpíada. Tem os muito bons e os não tão bons. Esqui é um esporte perigoso, né? Schumacher está aí para dizer. E a partir do esqui você teve algumas lesões graves, não? Conta para nós essa parte da sua lesão, das operações. O que aconteceu com você? O esqui, como todo esporte, era muito mais perigoso no começo. Então, quando eu comecei lá nos anos 80, morria de 1 a 2 atletas por temporada. Hoje você não escuta mais isso, né? Por uma série de tecnologias. Então, por exemplo, a tela de proteção, antigamente, a tela de proteção era aquela redinha assim, igual de campo de futebol, de nylon, né? Era de nylon e aberta. Quando você perdia o controle e entrava naquela redinha, o esqui ficava preso e você não saía dela. Teve um atleta europeu que quebrou a pelve. A pelve dele, ele morreu na pista. Porque aí a tecnologia hoje, né, na época, fizeram uma redinha que o esqui já não consegue mais entrar. Enfim, eu tive uma série de problemas, uma série de contusões. Então, quebrei o nariz, quebrei o dedo da mão, rompi o ligamento no Mundial de 93. E a última, eu já não estava mais competindo. Foi em 90, eu parei de competir depois das Olimpíadas de 98. E em 99, eu estava em Las Lenhas com os amigos, esquiando numa boa. Nesse dia, eu estava esquiando rápido e eu caí num buraco. Eu não vi o buraco, na verdade. Vacilo meu. E aí a perna... eu saltei, na verdade. Quando eu pousei, eu tomei um susto. Eu pousei, né, rígido. E o esqui enfiou na neve. Era uma neve fofa. O esqui entrou na neve e travou. E aí eu fiz uma alavanca para frente, assim. E aí quebrou em múltiplas fraturas. Assim, foi realmente grave a fratura. E eu... Para piorar, teve um erro médico. E o resgate, como que foi ali? Eu caí assim, eu vi foi muito rápido, né? Essas coisas, acidentes, passa tudo muito rápido. Mas eu entrei com o esqui na neve, aí eu dei 3 estrelas. Eu só lembro disso, eu dei 3 estrelas. Eu bati a cabeça, a perna, e nessas 3 estrelas eu pensava, não posso quebrar o pescoço. Eu só pensava, o pescoço não. Quando eu parei, eu tentei levantar para ver se eu não tinha quebrado o pescoço. E aí eu não conseguia levantar, mas eu vi que estava mexendo. Eu falei, bom, o pescoço eu não quebrei. Aí eu comecei a olhar assim, a perna esquerda estava... Ela fica boba, né? Ela perde total... Você não consegue mexer, né? Porque o que dá firmeza é o osso mesmo, né? Aí eu falei, bom, quebrei a perna. E aí eu lembrei, diz no Operação Portuga, diz isso. Eu lembrei do Las Grael, que tinha amputado a perna. Ele estava fazendo uma regata e um barco passou em cima da perna dele. E a hélice do barco amputou a perna dele lá na hora. E ele não sentiu, ele começou a nadar, ele não tinha propulsão, ele estava nadando com dificuldade. E ele foi ver que ele estava sem a perna. E ele não tinha dor, e eu também. Eu fiquei parado lá sem dor nenhuma, e aquela perna virada totalmente para trás, assim, sem conexão. Eu falei, perdi a perna. Mas tudo bem, pelo menos o pescoço eu não quebrei, né? Tô no jogo. Aí as pessoas começaram a chegar, aquela situação, aquela cena feia, né? De você ver uma perna virada para trás, assim. Todo mundo, ai, meu Deus, assim. Aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Já foi. Desculpa, era um treino ou uma competição? Eu estava esquiando livre. Estava esquiando com os amigos. Assim. Iria ter uma competição que eu não ia participar. Aí, enfim, eu comecei a falar, chama a maca, porque eu não vou, né, quebrei a perna. Aí chegou uma amiga minha, falou, o que você quer que eu faça? Eu falei, você tem algum remédio de dor? Porque eu não tinha dor nenhuma. Eu estava aqui, como se eu estivesse com vocês aqui. Mas eu sabia que uma hora a dor ia vir, ela me deu... Era adrenalina. Adrenalina. Aí ela me deu um remédio, eu sabia que ela tinha problema de coluna, e ela sempre esquiava com um remedinho contra a dor no bolso. Aí ela me deu. E, bom, para deixar a história de resgate que foi longo, né? Demorou acho que 1 hora mais ou menos. Eu só fui sentir dor quando o resgate chegou e pôs a mão na minha perna. Aí você sente o osso batendo com o osso, assim, aquele... assim. Aí foi horrível. Aí desse dia até 4 anos depois, eu fiquei muita dor, muita. Assim. Realmente foi um negócio bruto. Foi brutal. Tá bom, né? É isso. Tá bom, aqui, né? Agora vamos falar de corridas. Um pouquinho da história da corrida. Portugal começou nos anos 80. Isso. E o seu primeiro Ironman em Kona? Não, eu tinha vaga para Kona em 89. Foi a primeira vaga que eu tive para Kona. Mas eu tive um problema, não consegui ir.
Eu trabalhava, ajudava meu pai. Meu pai foi sempre uma pessoa que não entendia como o seu de esporte, era um português meio matuto. Ele chegava e falava assim, eu falei, pai, eu vou treinar. Ele falou, treina aí, leva umas caixas aí, porque a gente tinha uma distribuidora de bebida. Não precisa faz exercício, sobe aí. Carrega a caixa. Carrega a caixa, esse era o exercício. Então, eu tinha um duplo desafio, né? Eu tinha alguma coisa dentro de mim que me movia a fazer esporte. E não era... Meu pai, quando via de tênis, ele falava, para que você está usando isso daí, né? Bom, então, eu comecei, na realidade, sendo militante no Pinheiros, para treinar. Tinha uma professora que uma pena que eu não lembro dela, que me aceitou como militante. Então, eu corria, e corria 3.000, era garoto ainda, bem garoto. E queria fazer o salto triplo, porque na época era o João do Pulo. O João do Pulo. E esse era um cara que eu achava, pô, eu gostaria... Era meu maior ídolo no atletismo, o João do Pulo. E aí eu comecei a correr e a partir daí eu vi que eu tinha uma mobilidade melhor para a corrida, um desempenho melhor e nunca deixei de correr. E o triatlo veio uma consequência disso, porque falava, bom, então dá para mim nadar e pedalar e usar na minha corrida. E eu comecei a fazer triatlo porque eu corria bem, não é? Mais ou menos. Mal. Mais ou menos. Então foi isso. E depois mais velho, né? Não tão velho. Eu vi que a mais corrida... experiente. Mais experiente. Eu acho que a corrida é extremamente democrática. É isso que me apaixona na corrida, sabe? Corrida qualquer um faz, mete um tênis, vai. Então, toda vez que eu ia viajar, eu punha um tênis e andava eu corria quilômetros para conhecer a cidade correndo mesmo, entendeu? Levava um dinheiro lá para alguma coisa. Então, toda cidade que eu ia nova, eu corria. Então, foi assim que eu corri. Nunca mais parei de correr. Aí eu vi que eu corria bem, conseguia bater na molecada, nos moleques. Comecei a treinar com o Marcos Paulo, aí específico para corrida, porque eu já treinava triatlon com ele. E aí foi. Larguei de fazer as provas do triatlon para fazer só a maratona, porque o triatlon comia muito tempo, né? Então tem que treinar muito. E o Lelo, como que entrou a corrida depois de esqui? Eu já corria, porque as estações de esqui são a 1.600, 1.800, você esquia a 3.000 metros de altitude, então eu corria para chegar bem condicionado para esquiar. Quando eu parei de competir no esqui, eu falei, eu preciso achar alguma outra coisa. Eu parei de competir com 26 anos, né? Era relativamente novo. Eu preciso achar algum outro esporte que vai me dar essa adrena que o esqui me dá. E aí eu comecei a correr com 13 anos de idade, por causa do esqui. Corria pouco, né? Corria 5, 6K, sei lá, mas já tinha uma base de corrida. Eu parei, né, dos 13 aos 26 esquiando, mas eu já tinha essa base de corrida e depois eu falei, quer saber, eu vou começar a fazer triatlon. Mas como Portuga, nós dois a gente nadamos muito mal. Muito. Então eu sempre, o que acontecia no triatlon? Eu saía, tomava 3, 4 minutos na água, eu tirava 1 minuto no pedal, que eu conseguia pedalar bem, e tirava 1 minuto e meio na corrida. E eu sempre chegava ali 30 segundos atrás do primeiro e segundo. E também trabalhando. Aí eu falei, quer saber? O triatlon você tem que fazer 3 esportes por dia para ficar bom. Então você acorda cedo para pedalar, vai nadar na hora do almoço e corre à noite. Então você está o tempo inteiro pensando no esporte. Você chega lá 9h30 no escritório, 9h30, às 11h30 você já tem que sair porque você tem que estar na água meio de 15. Aí às 5h30 você já tem que sair para poder correr. Então você não trabalha direito. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu sou bom, que é corrida. E aí eu foquei na corrida. Você vê que as histórias são parecidas, né? Porque você começa a fazer um esporte que é muita dedicação, que é o triatlo. O triatlo é um esporte de muita dedicação. Mas chega um momento da sua vida que o trabalho ele começa a ter uma importância maior do que talvez você ser um atleta que não é profissional. Então você abre mão das modalidades, no caso que você faz pior, para tentar treinar que você faz melhor. Ele também fez isso, continuando a corrida que nem eu. Eu acho que essa era a história natural para nós dois. Se a gente fosse os exímios nadadores, a gente estava na piscina hoje, nadando, né? E não correndo. Então, acho que a história é similar. Voltando ao Operação Portuga. Então, o azul era Lelo, Portuga, o desafiante, você foi um desafiante, ele o desafiador, e tinha o Guto e o Tomás. Isso. Né? Eram os 3 que foram escolhidos para bater o recorde de Portuga. Você achava que você seria o cara?
Olha só. Sem... Não, vou falar real. A história do Operação Portuga começou antes. Porque ele tinha 2h48 na maratona e ele ia almoçar lá com os amigos no Eco, que era o restaurante do João Paulo Diniz, e ele ficava tirando a onda dos caras lá, que ele era fodaço, que ele fazia, que ninguém batia ele. Aí eu fui em Berlim em 2004, na minha primeira maratona eu meti 2h46. E quando eu voltei desse 2h46, os caras falaram, ih, português, você já tá perto dos 40, e você já não é de nada, agora o Lelo te aposentou, você tá aposentado, já era. Ele falou, eu vou mostrar para vocês. E aí ele vai para Chicago e faz os 2h43. Por que eu tô te falando isso? Porque quando eu fiz os meus 2h46, eu achei, eu fui super bem até o 38. Do 38 ao 42 eu só pensava o seguinte, na primeira, né? Se eu tiver que parar, eu vou de cotovelo. Eu achei que eu ia fazer algo perto de 3 horas. Porque na época, o sub-3 era muito difícil. Muito difícil. E eu falava que eu larguei para fazer algo próximo de 3 horas. E eu vendo que eu ia para 2h40 e alguma coisa. Então eu só pensava do 38 ao 42 que se der tudo errado, eu vou de cotovelo. Porque eu tô com tanta sobra que eu vou me arrastando no chão e eu chego nessa maratona. Porque foi muito sofrido. Eu tive febre depois à noite. Né? Eu fui muito além do que eu poderia. E para mim era impossível eu baixar os 2h46. E para piorar, em 2006, quando ele foi fazer o 2h43 dele, eu fui junto nessa prova. Ele e o João Paulo também tava. E eu fiz para 3h11. E aí em 2007 eu cheguei e falei, agora eu vou voltar para Chicago para mostrar que eu consigo. E aí em 2007 piorou, que eu fui parar no hospital. Então eu vinha de a primeira maratona muito bem, mas eu cheguei exausto, achando que eu nunca poderia baixar mais aquele tempo. Eu vinha de uma de 3h11 e outra de hospital e eu falei, eu nunca vou conseguir. Então eu realmente entrei no desafio falando, eu não vou conseguir. Eu tinha consciência que eu não iria conseguir. Só que aí eu fui treinando e fui vendo que eu comecei a melhorar. Eu lembro que eu fiz uma prova de 10 milhas, de 16K. E eu fiz para 3h37 o quilômetro. Aí depois dessa prova eu falei, vai dar. E aí no dia, eu larguei muito feliz. Eu sempre largo para maratona, eu fiz 14. Eu sempre fui muito agradecido assim, por estar ali, podendo viver aquele momento, de ter a condição, a saúde, e de ter a condição financeira, de que de alguma maneira é barato, mas é caro. Você tem que viajar, você tem que fazer inscrição, você tem que comprar tênis. Então, sempre me achei um privilegiado de poder estar ali naquela largada. Né? Então, eu larguei muito feliz e lá pelo 10 eu falei, ferrou. Hoje eu vou engolir o asfalto. Porque começou a passar, realmente, eu via aquelas faixinhas da rua e aquelas faixinhas chegavam rápido. E eu falava, caramba, eu estou correndo rápido mesmo hoje. Mas você sempre tem um medo de quebrar no final, né? Você vai quebrar assim, né? E não quebrei. A experiência anterior era ruim para você, né? Muito ruim. Era ruim, né? Muito ruim. Agora, todo corredor, eu acho que na hora que ele dá os primeiros passos, ele sabe se ele está no dia ou não está no dia. É impressionante como a gente bate, eu chamo na minha cabeça, bater forte. Quando você bate forte no chão, você fala, eu tô no dia para correr. É impressionante. Todo corredor já sentiu isso. Eu acho que você já sentiu. Eu tenho uma dica que eu falo, corrida de dia. Você pode estar o mais preparado. Teve um jornalista amigo meu que falava assim, não, é profissional, ele tem que ir naquele... Não, é dia. É dia. Se ele levanta naquele dia, ele sente um negocinho, uma indisposição, talvez acabe com meses de treino. Exatamente. Uma pedrinha no seu tênis pode te botar tudo a perder. Então, tem dia quando você bate, você tem esse dia na prova, quando você é feliz e tem sorte. Tem esse dia no treino, tem treino que você tá um leão para fazer. Então, a gente percebe quando tá bem para sobrar. Agora, eu acho que esse medo, eu tive a felicidade de nunca quebrar em corrida. Eu nunca quebrei. E então, eu já cheguei, claro, já bem pior, mas não quebrei. Então, eu tive essa felicidade de não ter essa experiência. Talvez se eu tivesse uma experiência ruim, assim, é muito mais difícil de vencer, porque você fica com aquele medo, vai chegar aquela hora. Porque todos nós corremos maratona, depois dos 32, 33, começa o negócio a dar uma azedada, né? Então, todo mundo tem aquele limite, que eu brinco a história do urso, né? O urso está escondido em algum lugar, ele vai montar em cima de você. Se você vai vencer o urso ou não para chegar, é outra coisa. Então... eu acredito que para você tenha sido mais difícil esse desafio ainda, né? E ainda mais eu tirando sarro, né? Porque eu nunca tinha quebrado, então eu não entendia. Quando eles quebravam, eu dava risada, né? Porque eu brincava com eles e não tinha esse sentimento, né? Eu tento lidar de duas maneiras, assim. Eu tento não pensar que é o dia.
É o dia. Não, limpa a cabeça. O dia é você quem faz. Eu penso isso. Eu tento não... Porque se você já entrar... Será que hoje é o dia? Você já está pondo uma barreira mental. Isso, né, você já tem uma desculpa para chegar lá e falar, não vou entregar. Então eu tento não pensar nisso. E a questão de quebrar é muito ruim. Mas também tem um lado bom de quebrar. Porque você... O que aconteceu comigo? Eu quebrei em 2006, 2007. Em 2009, no desafio, eu treinei muito. Porque eu tinha medo de quebrar de novo. Ia ser muito frustrante. Eu ia me sentir um fracassado. Então eu não podia fracassar. Então o que eu fiz? Eu treinei pra caramba. Então eu aprendi muito com aqueles 2 erros para poder bater ele, entendeu? Foi um pouco isso, assim. Eu não sou bom que nem vocês, mas eu sou sub-3. Eu sei como eu tenho 3 sub-3, né? Eu tenho São Paulo, difícil, Nova York com temporal e Blumenau. E eu sempre corri linear. Por exemplo, era 4:11, 4:10 e eu ia como vocês correm? Vocês correm linear ou vocês têm um split? Qual é a característica de cada um? Como que vocês gostam de correr? Eu particularmente não tenho essa história de eu vou negativar da segunda parte para lá. Eu corro o máximo que eu posso e vou administrando a história. Aliás, eu sei que você tem um livro de dica. Na minha cabeça, a dica é o seguinte: eu faço conta o tempo inteirinho. É isso que eu não sei banda que toca, eu não sei, então eu faço conta. Então, para mim, tipo um relógio. Para mim, eu tenho uma meta para bater aquele tempo. Se eu perco, eu tenho que descontar no outro. Se eu não conseguir, eu somo aquele com outro quilômetro. Então, eu vou fazendo essa conta o tempo inteirinho. Então, para mim, eu quero ir mais rápido o tempo todo. Para mim, a conta é cada 3 quilômetros, eu vejo se eu estou dentro do... Então, cada um tem um método lá, né? Então, o que eu acho? Que é impossível negativar na próxima. Eu vou sempre tentar o máximo que eu posso e administrar essa minha chegada. Esse é o do jeito que eu corro. Não sei, o Lelo, como é que é? Eu nunca largo para falar, eu vou negativar na prova. Mas eu gosto de negativar. Eu treino... Você consegue negativar? Eu consigo. As minhas provas boas eu sempre negativei. Eu prefiro sempre treinar fazendo ciclos de negativar. Então, eu começo mais devagar e acabo mais rápido. Eu tento condicionar o corpo a fazer mais rápido no final. Porque você passa mais gente durante a... Né, você larga e você vai passando muita gente. Então, isso vai te dando confiança. No final, que fica uma prova... Eu já fiz uma prova de coelho de um amigo e, de fato, ali algo entre o 30 e 34, a prova fica muito deprimente. A prova fica feia. A energia da prova fica feia. A energia fica pesada. Você tem toda a razão. É a hora do urso lá. Tá todo mundo quebrando, todo mundo para um lado. Aquela energia baixa. Fica um silêncio meio mórbido ali. Entendeu? E aí se eu negativo, eu estou passando gente. Então, dentro daquela situação ruim que a prova se torna, eu cresço. Entendeu? Então, eu gosto mas não é que eu planejo. Eu treino o progressivo. Eu ao contrário. A minha prova, se eu pudesse desenhar, é uma parábola. Eu sempre tento eu tento empurrar esse ápice da parábola o mais próximo da chegada possível. Estou subindo. Então, eu quero correr mais rápido, sempre correr mais rápido. Claro, dentro de um planejamento, a gente que corre sabe que não dá para meter 3 e depois 4, 5, vai ficar que nem louco. Mas eu tento cair, eu sei que eu vou cair uma hora, mas eu tento cair o máximo mais perto da chegada a isso. Não consigo essa história de vou me poupar um pouquinho para fazer. Aliás, no livro do Portuga é muito interessante os tempos, né? Os tempos, você vê que embora ele tenha sido bem mais rápido do que eu sempre venço. Nos splits parciais, eu sempre sou mais rápido que ele. Eu perco muito no final e ele cresce muito no final. Então aí tá. Vale negativar ou não vale? Até agora tá valendo, porque eu fui passar ele. Eu fui passar ele. O livro diz isso. Eu fui passar ele no quilômetro 30. Até o quilômetro 30, ele abriu, ele tava 2 minutos na minha frente. E do 30 ao 42, eu tiro 7 minutos. Olha aí, olha a diferença, você vê? Você vê agora o último recorde mundial da maratona do Kipchoge. Ele correu mais lento do que na primeira parte. Ele correu mais lento do que ele hoje. E depois ele mandou ver. É impressionante. Ele segurou na primeira e depois ele soltou.
para mim, a prova que esse cara fez tem que ter muita cabeça, porque ele sabia que ele podia sobrar no começo e ele foi pro desafio total. E a gente que entende, nós vimos como ele chegou, né? Um cara que chega naquele tempo, daquela maneira, ele realmente, se fosse talvez uma prova, a maratona tivesse 45 quilômetros, ele tinha batido o recorde total de todos os tempos. 24 anos, terceira maratona, vai se tornar o maior maratonista da história. Eu ponho fé. Se não se lesionar. Não, e falavam que ele não ia bater o recorde porque ele tinha feito 3 maratonas em 10 meses, que ele estava cansado para a maratona de Chicago porque ele vinha de 2 maratonas antes. Que ele não ia bater o recorde. Ele fez Valência, depois fez acho que Londres, se não me engano. Não me lembro qual a primeira. Ele fez Valência em dezembro, que foi a primeira, que já fez o segundo maior tempo da história. Exato. Na estreia. É impressionante, né? Porque a gente que corre, vê um atleta desse daí, eu fico com orgulho, como se eu estivesse fazendo a prova, né? Porque a gente vê o desempenho, como o cara, principalmente quando o cara chega, a felicidade de estar lá, bem ou mal, todos nós temos uma felicidade, o desafio de estar lá ou não. Esse cara deve ter vencido cada desafio para estar lá. Essa história de reduzir, quer dizer, a marca que ele chegou era uma marca perseguida por anos, né? Esquece aquela história do que foi feito, do carbono, tal, que aquilo foi, né, mais para a gente fazer um filme daquilo lá, né? É uma história meia. Agora isso não, realidade, verdade, o cara lá. Agora, depois que ele fez essa prova, falando de corrida, eu ouço diversas pessoas falando para mim, na próxima maratona quebra as 2 horas. Na minha cabeça não é assim, né? Quem corre sabe quanto é cada segundo. É que ele baixou 35 segundos, o que é uma enormidade. Enormidade. Mas não vai ser sempre assim. Não, claro que não. E outra coisa que também nas redes sociais também, que eu sou um pouco contra, entre toda prova que entra e fala assim, agora vai bater o recorde mundial. Exatamente. Recorde não é, recorde é exceção e não regra, né? Exatamente, exceção. Quando eu falei, olha, talvez demore mais 5 anos para ter um novo recorde. Você é louco, na próxima ele vai bater. A gente sabe que deu tudo certo para ele. Deu tudo certo, aquela história, bateu firme, que nem eu digo, estava no dia feliz, foi o dia dele. Mas não significa que na próxima corrida vai ser assim, né? Eu tinha um parâmetro para mim, por exemplo, toda meia maratona eu corria sub 1,30. Eu não queria saber bater o recorde, eu tinha o meu recorde de sub 1,30, que é 1,26 e pouquinho. Mas toda prova tinha que ser sub 1,30. Não importa se fosse 1,29, 29, tinha que ser sub 1,30. Então era a minha meta. Então eu não buscava, o resto era consequência. Viria a ser a consequência. Vamos falar um pouco da parte empresarial de vocês. Lelo é um profissional, você é um headhunter ainda. O headhunter hoje, a corrida virou estilo de vida, ela virou moda, entre aspas. Antigamente você via só corredores humildes, poucos bem de vida. Na corrida a gente não tem essa divisão que você tem dinheiro, eu não tenho, somos todos... Eu tenho a teoria também no livro do Fusca e da Mercedes, que é o seguinte... Você chega na festa de final de ano com o seu amigo de companheiro, você não pergunta o que você faz, o que você deixa de fazer, tal. Vai ser uma brother de corrida, tal, e tem a festa de final de ano. Aí um cara chega de Mercedes e outro chega de Fusca. E o cara de Fusca é mais rápido que o cara de Mercedes e eles são amigos. Quer dizer, não existe na corrida existe essa união que eu acho muito bacana. Pelo menos eu era assim. Hoje está começando a ficar um pouquinho aquela coisa. Eu uso meu Garmin, meu Polar é tal, meu tênis é outro. Existe um pouco, agora ficando um pouquinho mais elitista. Mas o que eu quero dizer, então, hoje os grandes executivos aderiram à corrida, não? Ou não? Eu acho, existe um modismo que talvez as mídias sociais criaram que ficou bacana. De fato, fazer esporte, né? Corrida, natação, triatlon, te traz uma qualidade de vida. Alguns empresários, como eu, a gente fazia isso há muitos anos. Mas as mídias sociais evidenciaram muito mais isso. Então, eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que as pessoas hoje estão fazendo muito mais para se exibir, para mostrar que fazem, que acontece, que...
enfim, do que por amor mesmo. A gente corria com Timex no pulso e o negócio era o tênis com quanto mais baixa a sola. 26 laps, né? Exato. Era sola, tênis de sola baixa e, porra, e vamos acordar às 5h30 da manhã para meter 1h30 de treino. No currículo não conta, porque o pessoal coloca, né? Praticante maratona. Né? Eu acho que o que tem isso é isso, uma exposição, um modismo. Mas eu acho que é inegável que... Eu escrevo no meu livro isso, né? Até, enfim, vou te presentear com um livro. É inegável que o esporte faz bem para o executivo, para o empresário. Ele te traz uma autoestima. Eu concordo com ele. Eu acho também o seguinte... A mídia, principalmente as mídias aí sociais, fizeram o corredor ser um cara cool. Por quê? Também começou a ter mais dinheiro envolvido nessa história. Então, quer dizer, o tênis de placa dá um status para o cara que não tem o tênis de placa, porque ele sabe que custa 3 mil, outro custa 1.000, o Garmin custa não sei o quê. Estou falando do Garmin, ou como qualquer outra marca, custa não sei o quê. Então, começa a ter um certo status no equipamento que você usa naquela hora. Então... Quando a gente corria lá atrás, era o tênis mais baixo e todo mundo usava o Timex mais barato quando usava. Ninguém olhava, e eu não lembro de olhar para outro cara e falar assim, pô, ele está com tênis caro, ele tá com... Não tinha. Realmente mas eu tenho certeza que hoje existe isso. Não, hoje eu percebo, eu sou surdo, então minha visão é periférica. Eu vejo olhares, eu sinto isso. Então, que eu uso que você está... Isso. Foi num lançamento que tinham 3 tipos de tênis e eles eram idênticos. E cada parcela ganhou um tipo. Eu ganhei o mais barato. Eu nem me toquei nisso na hora. Aí que eu percebi, depois uma pessoa me contou, olha, cada um estava olhando o pé do outro para ver se ele tinha ganhado o melhor, o médio ou o pior. Quer dizer, então ficou uma coisa um pouco... Né? Então eu acho que parte disso é isso, né? Mídia. Então, como é que eu vou me postar para fazer esse esporte? Eu tenho que estar no auge da tecnologia, então eu vou me diferenciar daquele se eu tenho um tênis mais caro ou não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a corrida, principalmente quem é praticante da maratona, essa história de resiliência... Foco faz com que o empresário ele tenha uma outra postura no mundo de negócios dele, entendeu? Então, talvez aquele sujeito que quer o sucesso, ele tem que entender que a perseguição, a resiliência, foco... É o grit. É o grit, exatamente. Então, eu acho que isso faz um complemento. E eles se perceberam com isso. Então, tem o complemento, sim, da perseguição em ser melhor, né? Conseguir fazer o desafio, mas aí você consegue maquiar essa história com um pouco de glamour, né? Que eu acho que é isso que está correndo hoje. Agora você como empresário, você é empresário no ramo de águas? A minha família tem água e eu sou do ramo de energia. Eu tenho uma empresa, uma comercializadora de energia hoje. Então, eu estou no mundo de energia. Vamos falar da água. A água é Petrópolis? Petrópolis, exatamente. E você, a fonte é? Em São Paulo, é a única fonte urbana dentro de São Paulo. Urbana? É, urbana. E ela é mina? Ela na realidade a gente chama de aquífero confinado. Se você for imaginar, a parte geológica do subsolo não tem nada a ver com o solo. Ninguém imaginou quando fez geologicamente São Paulo que ia ter cavernas de água embaixo da cidade de São Paulo. Então a Petrópolis ele pega essa água de aquífero confinado, são 500 metros de profundidade, se você imaginar, são poços muito profundos. E essa água está lá há muitos anos, a média de carbono é mais ou menos 250 anos, e ela vem de lugares que a gente não sabe, mas são bem distantes de onde ela está, entendeu? Então, foi uma felicidade encontrar aquele aquífero naquele lugar, porque ele tinha uma pressão tão grande que ele aflorava. Então, lá atrás, o sujeito tinha uma bica de água. E aí isso foi se modernizando o jeito de você captar essa água, até que já na minha gestão a gente fez poços super profundos, que envolve uma tecnologia bastante grande para captar água lá no manancial mesmo. Eu gostei muito de um produto que você fez em sociedade com o nosso saudoso João Paulo Diniz, que eu tenho paixão por ele.
às vezes eu me pego mais triste pela morte dele do que um parente meu. Engraçado. Nos conhecemos, assim, protocolarmente algumas vezes. Eu fui... Ele era cheio de seguranças, né? Por óbvio, né? Pelo sequestro do pai e tal. E quando eu tinha acabado de lançar uma maratona em 99, que era o primeiro site de corrida do Brasil, ele chegou com a Fernanda Keller numa exposição. Eu falei, agora ou nunca. Eu peguei, entrei no meio, eu peguei meu cartão de visita, falei, João, ele olhou assim para mim e falei assim, acessa que você vai gostar. Falei, obrigado, e dei as costas, virei. Um ano depois, eu estava em Floripa, no Ironman, ele me viu, ele levantou, falou, ô, você, aí caiu a ficha que ele tinha gostado do negócio. Toda vez que ele me via, me tratava com o maior respeito. Que bom, que bom. Eu devo a minha profissão, eu trabalhava com marketing na indústria, na Sadia, na Nielsen, e eu devo, em 99 eu criei o site, em 2000 eu me dediquei totalmente a corridas. E eu acredito que sem ele eu não estaria aqui. Que bom, sem ele, o running brasileiro não estaria aqui. E você tinha feito uma sociedade com eles, um maratón. Sim. Eu achei aquela ideia maravilhosa. Que era, Olha só. Era o isotônico em copo, em copinho. Em copinho, exatamente. Foi eu que lancei aqui. Porque não volta, não vinga. Olha, na realidade, o João, ele era sócio de uma empresa que existe até hoje, chamada Global Bev. A Global Bev, em determinado momento, ela comprou a marca Marathon da Ambev. E ele queria desenvolver esse produto, porque você sabe que o João era 100% esporte. De que maneira ele poderia fazer esse produto mais democrático? O João tinha essa história de não buscar só o lado financeiro. Como é que ele poderia dar aderência a isso, principalmente nas provas que eu falei, olha... Pensei, ele me chamou, a gente trocava muito figurinha. O João foi realmente um amigo exemplar que eu tive, né? A gente é padrinho dos filhos dele, a Malu, a minha esposa. E aí ele chegou para mim, bom, temos que inventar uma coisa que vai dar para a gente usar nas provas. Eu já tinha o copo, porque na realidade nós é que inventamos o copo de água lá atrás. Era um copo de tempero ariscos, não sei se vocês lembram. Eu fui o primeiro a invasar água no copo. Eu falei, e se a gente inventar um copo de uma maneira diferente, onde ele tem uma pega para o cara não escorregar, tal, não sei o quê, e a gente desenvolveu o Marathon em copo, que foi um sucesso. A gente ganhou prêmio com isso daí, foi um sucesso. Mas, como todo mercado o preço exigia um pouco mais caro, e aí, pela anatomia do copo e o produto, e aquilo começou a não ir, e as pessoas na prova começavam a disputar, encher os copos e não ter o copo já cheio do negócio. Acabou não sendo viável economicamente, a gente abortou o projeto. Mas, com certeza, para quem corre, como você viu, era um projeto maravilhoso, vencedor. Inovação total, né? Eu achei fantástico. Eu gostaria muito de agradecer vocês. É uma enorme honra para mim ter o Portuga, ter o Lelo aqui. O Lelo eu conheço um pouco mais tempo. O Portuga, a gente trocou menos figurinhas. Mas para mim é uma honra ter vocês. Eu tenho vocês como referência. Nós não estamos velhos, nós estamos experientes. Outra coisa... como você falou que está aposentado, ele foi que nem o Pelé, se aposentou no auge. Se aposentou tomando pau. Deixa ele falar. E o Lelo ainda o Lelo tem postado o seguinte nos últimos dias: olha, cada dia fica mais difícil, o corpo está pedindo. Ele vai chegar lá, vou fazer 51 anos daqui 2 meses, eu fiz um 10K para 35,40. Esse aqui falou que fazia maratona com 43 anos. Eu já bati o tempo dele com 50. Vou confessar, eu estou para fazer 60 anos. Eu vou fazer muita surpresa com a minha idade. Fechou? Uma honra para você. Uma honra para nós. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau.